Galera do ensino médio aí com problemas aí para elaborar uma resenha sobre uma música aí do Raul Seixas e tal. Não, beleza, gente, não tem problema. Não vou falar sobre a música, vou falar sobre resenha. Como se fazer uma resenha? Bom, resenha é um gênero textual, né, que a gente usa para descobrir, para falar sobre determinada obra, determinada notícia. Por exemplo, uma notícia veiculada pelo jornal, né, via impresso ou pela televisão ou pela internet. Essa notícia ela tem ali um parecer do editorial e do jornalista. Então eu vou fazer uma resenha para ver qual é o valor, o sentido que aquela notícia ela está me transmitindo, tá? Para descobrir o valor de verdade ou de alienação, tudo isso, gente, a resenha ela é útil para descobrir os sentidos de determinada notícia, de determinada obra, música, documentário, e aí depois a gente vai dar o nosso significado para essa obra que foi publicada, tá, gente? Bom, resenha ela precisa de alguns trabalhos de investigação para que ela fique bacana, tá, gente? Primeiramente, a gente vai ter que buscar uma contextualização, tá? O que é um trabalho de contextualização? Uma música que foi lançada em 1985, certo, gente? Essa música, ela tem ali ideias e sugestões. Essas ideias e sugestões, elas têm ali, ela impregnada naquele texto, muito do que acontecia naquela época, certo? E o que acontecia em 1985? O autor escreveu aquela música naquela época, então ele certamente foi influenciado pelo tempo e pelo espaço ao qual ele estava inserido, certo, gente? Então, contextualizar é a gente buscar informações da época em que foi lançada determinada obra e sobre a vida da pessoa, o que ela gostava, ela nasceu aonde, de onde ela veio, com quem essas pessoas se relacionavam, tudo isso vai fazer parte dos sentidos em que ela quis colocar naquela obra, certo, gente? E a gente tem uma segunda etapa, é a intertextualidade. A intertextualidade é o princípio segundo o qual um texto se relaciona com outros textos. Eu vou dar um exemplo de intertextualidade bem atualizado. Por exemplo, a Covid-19, né, que é o vírus aí que o pessoal, né, o coronavírus e pandemia e tudo mais. Bom, a pandemia, a gente sabe que ela já existiu em outras épocas, tá? Então, para eu falar de pandemia, primeiramente eu preciso saber quantas pandemias aconteceram no mundo, certo? Para eu falar de Covid-19, eu preciso saber se já tem alguma coisa sobre isso, tá? E é sabido que a Covid-19 já foi descoberta já faz um tempo, as pessoas estão investigando como que esse vírus ele reage dentro do organismo, o tipo de tratamento. Bom, tudo isso, gente, eu vou buscar esses documentos todos para elaborar o meu texto. Essa busca de documentos chama-se intertextualidade. É o meu texto se relacionando com outros textos. É um conhecimento que eu estou dando continuidade. Eu estou continuando o que já foi iniciado em outra época. Certo, gente? Então, voltando agora ao começo, concluindo aqui o nosso vídeo, fazer uma resenha, tá? Significa que, primeiramente, nós temos que contextualizar sobre aquela obra e depois buscar a intertextualidade, tá? O autor, ele se baseou em outros textos, certo? Ou então, é isso aí. Contextualização e intertextualidade. E aí depois, eu tendo essas informações, eu vou construir finalmente a minha resenha dando o meu significado para aquele assunto que foi abordado naquela obra, naquela música, naquela informação de jornal, seja há muito tempo ou atual. A gente tem que fazer resenha para nós termos o nosso protagonismo sobre as informações que são veiculadas
e a gente lidar com essas informações, nós temos que resenhar, dialogar com pessoas, investigar, pesquisar, para a gente não ficar aí boiando no espaço. Certo, gente? Valeu, forte abraço!